Fala galera! O assunto de hoje é sobre redes monofásica, bifásica ou trifásica. E aí, tu sabe qual a diferença entre elas? Não? Hoje eu vou lhe explicar de um modo simples, que você vai entender fácil. Fique comigo, eu me chamo Alves, estou aqui para contribuir com um pouco do meu conhecimento para vocês. E aí, bora pro conteúdo! Então vamos lá, né pessoal? Qual é a intenção disso daqui, né? Desse vídeo? É a gente fazer a demonstração e conseguir mostrar a diferença, tá? De uma ligação monofásica, bifásica, trifásica, beleza? E também essa situação do que é um 220, 380, que muita gente tem dúvida, né? Aqui eu tenho um transformador trifásico. O que acontece? A gente recebe da concessionária local aqui 3 fios, são 3 fases, mais um neutro, tá? Então são 4 fios quando você faz uma ligação trifásica. Então, quando você faz a medição, aqui tem um multímetro, né, para a gente fazer essa conferência. Como nós fazemos a medição entre duas fases, né, desde que não seja a mesma, você fazendo a medição entre duas fases, vai te dar aí a tensão de fase, tá? 211 aqui, né, no momento aí tá com a queda de tensão. Quando você pega a outra fase, faz outra combinação com outra fase, 216, e aí você faz outra combinação com outra fase, 217. Então você fez a combinação com as três fases, né? Normalmente é RST ou ABC, tá? Aí tem várias nomenclaturas aí, tá? Então vamos lá. Então a gente fez a combinação entre A e B, entre A e C, entre B e C. São as combinações possíveis de 2 em 2. Quando eu faço essa combinação, em todas as combinações vai dar aí entre 220, próximo de 220, né? Um pouco mais, um pouco menos. Então, nós temos uma rede trifásica. Então, quando nós temos um trifásico, nós fazemos a combinação entre as três fases e todas as combinações vai dar próximo aí 220, um pouco mais, um pouco menos, né? Vai depender do balanceamento da rede. Beleza? Então, isso aí é um trifásico. Nós temos três fases. Quando nós fazemos a medição de uma fase com o neutro que nós recebemos da concessionária também, ó, aí dá 119, ó, com a fase B agora 125, com a fase C 128, certo? Normal, o normal aí é 127, então a variaçãozinha mais ou menos está dentro do padrão. Então a gente faz a combinação com as fases e neutro, vai dar próximo aí algo de 127, um pouco mais, um pouco menos, tá bom? Normal. Então, se eu preciso de uma rede trifásica, igual tem aqui um motor. Meu motor aqui, esse aqui é trifásico. Então, eu preciso de 3 fases para ele poder funcionar. Então, logicamente, eu vou ter que usar as 3 fases para ele funcionar. O que acontece se eu usar só 2? Meu motor não vai funcionar, vai queimar, certo? E então eu preciso das 3. Ele já está falando que ele é trifásico, beleza? Mas e aí? Um motor que eu não preciso de 3 fases, né? Aquele que só vem com 2 fios. Qual é a ligação que eu faço? É bifásico? É monofásico? Né? Bifásico. O que seria um bifásico? Um bifásico seria quando você utiliza duas fases. Bi, 2, tá? Duas fases. Um monofásico seria quando você utiliza uma fase e um neutro. Aí seria um monofásico, certo? Mas e aí? Como é que eu faço? Meus equipamentos todos são ou monofásico ou bifásico? Não. Um mesmo equipamento você pode ligar ele em bifásico ou monofásico, certo? Então, como assim? O mesmo equipamento posso ligar bifásico, monofásico? Sim, tá? Vou mostrar aqui para vocês essa lâmpada. Ó. Essa lâmpada ela é 220, certo? Então, ela é 220.
Lógico, qual a combinação que eu tenho aqui para mim conseguir o 220? É fase neutro ou fase-fase? A combinação que eu tenho aqui é fase-fase. Se eu pegar fase-fase, vamos fazer aqui mais uma medição, para não ficar dúvida. Ó. Se eu pegar fase-fase, ó, vai dar 215, tá? Não importa se eu peguei fase A e B, ou fase A e C, ou fase B e C. Desde que eu pegue duas fases de 220, essa é a minha ligação, tá? Independente de qual delas. Então, se eu ligo aqui duas fases, ó, tô aqui com a fase B e C, certo? Funcionou. Ah, mas é isso, se eu ligar a fase A e B, ó, vamos ver, fase A e B, funcionou. E se eu ligar A e C, funcionou, certo? Então aqui eu tô ligando ela em bifásico, beleza? É a ligação bifásica. Mas e aí? Tu disse que o mesmo equipamento pode ser bifásico, pode ser monofásico. Então vamos lá ver a diferença agora. O que acontece? As indústrias que têm subestação própria, a maioria delas, o transformador rebaixa de 13.800 volts para 380 volts, não para 220. Então lá na indústria, quando eu meço fase e fase, ó, fase, aqui tá um pouco defasado, tá com uma queda boa, né? Mas quando eu meço fase, dá 380. O meu aqui tá dando 349. Ó, quando eu meço A e B, deu 348. A e C deu 356. E B e C deu 359, tá? Tá com uma queda de tensão aí bem grande. É para dar algo próximo de 380. Mas aí o que acontece? A minha lâmpada ela é 220. Então, se eu ligar duas fases aqui, A e B, por exemplo, vai dar, no caso aqui está dando 347. Vai queimar minha lâmpada, minha lâmpada é 220, a tensão dela é 220. Mas olha aqui, ó, se eu medir entre uma fase... Vamos lá. Se eu medir entre uma fase e o neutro, olha aqui o que vai me dar, ó. Deixa eu posicionar aqui uma posição melhor. Deixa eu mudar isso daqui. Esse neutro aqui. Então, tá. Se eu medir uma fase e o neutro, olha quanto vai me dar. Deu 199. Como tá tendo aquela queda de tensão, deu esse valor. Mas ele normalmente ele vai dar em torno de 220. Um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Mas é algo em torno de 220. Tá? Aqui deu 200 com a fase B e com a fase C, fase neutro, deu 210. A fase C com o neutro aqui está mais próximo do desejado. Então, o que significa isso? O que significa é que se eu pegar uma fase e o neutro, em um sistema onde é trifase 380, eu vou ter o 220, que a minha lâmpada precisa, certo? Então vamos ligar aqui, ó. Ó, fase e neutro. Ó, acendeu minha lâmpada, certo? Se eu ligar duas fases, nesse caso, vai queimar minha lâmpada. Beleza? Minha lâmpada não vai resistir, vai queimar. Porque a tensão dela é 220. Então, para ela, não importa se a rede é bifásica, 220, ou se é monofásica. O que vai importar para minha lâmpada é, tá chegando 220 na minha lâmpada? Tá. Então é isso que interessa para ela, tá? Não importa se é entre duas fases ou se é uma fase neutra. O que importa é chegar aos 220 para ela lá. Então, um mesmo equipamento pode ser ligado tanto em bifásico como em monofásico, como demonstrado aqui. Beleza?
E aí tem aquela situação que muitos dizem o seguinte: mas eu tenho duas fases a 220, mas se eu pegar a terceira fase, não é 380? Não, não é. Se eu tenho duas fases a 220, eu pego a terceira fase, dá 220 a mesma coisa, só que é 220 trifásico. Se eu tenho só duas fases, é 220 bifásico, certo? Outro dia aí eu fui numa indústria aqui, o rapaz tá começando lá, e fui lá fazer montar um quadrinho para ele, tirar as informações, e eu perguntei para ele, qual que é a tensão aqui? E ele já me respondeu logo 380, né? Como ele estava convicto que era 380, ele me respondeu assim com a convicção, né? Beleza. Aí fui, montei o quadro para ele. E aí, quando eu fui lá instalar o quadro lá, eu cheguei e por um acaso eu não levei meu transformador e a minha furadeira é 127, eu pedi para ele um transformador. Eu falei, você tem um transformador aí para eu poder ligar minha furadeira? E ele falou assim, eu falei para ele que a minha furadeira é 110, é 127, 110. Aqui a gente fala 110, né? Dificilmente falar 127. Ele falou assim, não, aquelas tomadas ali tudo é 110. Eu falei, mas como assim? Tudo 110? Pô, aquelas tomadas ali tudo é 110. Aí que eu fui ver, a rede do cara não é 380, é 220, né? Ele achou que, por ter os três fios, as três fases, se tornava 380, tá? Então não é. Um transformador convencional, ele só dá duas tensões, fase neutro e fase-fase, tá? Então fase neutra é menor tensão, fase-fase é maior tensão. Ou vai ser 127, 220, né? Fase neutro 127, fase-fase 220. Ou o transformador vai ser 380, 220, né? Fase-fase 380, fase neutro 220. 440, né? Fase-fase 440, fase neutro 254. E aí o que vai mandar a tensão é o transformador, tá? O transformador é que vai dizer qual é a tensão de saída e a necessidade do cliente, né? Então tudo depende da necessidade do cliente. Às vezes, dependendo do tipo de equipamento que o cliente trabalha, ele tem 660, né? Na indústria. Então, tudo depende da necessidade do cliente. Então é isso aí, galera. Ó. Tá? Essa aí é a explicaçãozinha aí, a diferença de bifásico, monofásico, trifásico, tá bom? Se ficou alguma dúvida aí, deixa nos comentários. E aí, gostou do conteúdo? Tá esquecendo de nada? Deixa o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas.